ventos que já estão tomando lugar, e o mundo está adormecido pelo pecado. E as nécias, adormecidas. E eu volto a dizer, a diferença entre prudente e as virgens nécias está no interesse que se tem pela palavra. A nécia em um culto como este, tudo passa por cima da cabeça. Não há um interesse de aprender, porque não são contadas como os pequeninos. A nécia em um culto como esse pensa que estamos falando de política. Não há nenhum interesse de entender. Quando, na verdade, Deus enviou um profeta na terra para revelar toda a palavra. E observe algo, irmãos. Nós somos como Daniéis do tempo do fim. Sabia você que o profeta da era, dos dias de Daniel, não era Daniel? O profeta da era Jeremias. Porque Daniel, lendo os livros do profeta Jeremias, foi que entendeu. Por isso que Daniel é um tipo nosso. Porque é lendo os livros, as mensagens, é que nós vamos entendendo. Então o profeta da era do tempo de Daniel era Jeremias. Ele lia os escritos de Jeremias. E olha o nível de interesse de Daniel. Quando ele viu aquele quarto animal, no capítulo 7, da visão que ele teve, e a ele foi dito que esses 4 animais, que nós estudamos aqui sexta-feira, o primeiro era o leão, falava da Babilônia. O segundo era o urso, falava da nação medos e persas. O terceiro era o leopardo, que falava da Grécia. Mas o quarto, ele não conseguiu decifrar o que era. Por ele não conseguir entender, você não vê Daniel indo embora dizendo assim: olha, o importante é crer. O importante é que eu vi e criei. Você não vê esse comportamento. E o irmão Brando diz: Senhor, dá-nos mais Daniéis nesse tempo do fim. Você não vê ele dizendo: olha, eu vi o quarto animal, era uma coisa estranha, pisava o que soberjava, tinha uma aparência horrível. E você não vê Daniel dizendo: bom, eu não soube o que era, não tomei conhecimento. O importante é que era um quarto animal lá. Não. Olha que coisa maravilhosa. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Observa que havia uma inquietação para entender. Se você não tiver uma inquietação para entender, alguma coisa não está bem. Um interesse de entender, não curiosidade, mas o interesse de aprender. Daniel ficou perturbado. E o dia, a hora em que nós estamos vivendo não é diferente. Tem que haver uma inquietação em nós, irmãos. Sermos despertados com uma inquietação do dia, a hora em que nós estamos vivendo. Qual é a nossa posição na palavra? E a Bíblia segue dizendo: e cheguei-me, disse Daniel, a um dos que estava perto. Então tinha alguém que Daniel
podia chegar e conversar com essa pessoa sobre o quarto animal. O que isso significa? E Daniel disse assim: cheguei-me a um dos que estava perto. Deus também deixou alguém para que nós pudéssemos nos achegar, para entender o dia, a hora em que nós estamos vivendo. Daniel chegou a um homem que estava ali perto e pediu-lhe a verdade acerca de tudo isto. Me fala a verdade disso. Eu estou interessado em aprender sobre isso. Estou interessado em ler mais mensagens. Estou interessado em me debruçar e entender sobre as 70 semanas de Daniel. Estou interessado em entender o futuro lar. Estou interessado em entender sobre a Nova Jerusalém. Essa conversa de dizer, eu não entendo, mas creio, isso é conversa de virgem nécia. Estou sendo muito sincero com a igreja. Para mim não importa entender não, porque se não era para entender, por que o profeta pregou? Ou eu creio que ele é a boca de Deus e que tudo que ele pregou é o assim diz o Senhor. Não é que eu não entendo, é que eu não tenho interesse de aprender. O nível, a diferença está em interesse. Olha o interesse de Daniel. E cheguei-me e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Se você está desejoso, você vai ouvir da sua teofania. Eu vou repetir isso aqui. Se você está desejoso de aprender, é só você debruçar que você ouvirá da sua teofania. Olha o desejo do coração de Daniel. Eu quero aprender. Apareceu 4 animais na minha visão. Ele podia ficar satisfeito de ter tido visão. Não, eu já tive a visão. Não, Deus já me mostrou os 4 animais, os 4 reinos, mas eu quero saber como eles vão operar. E foi a uma pessoa, disse, eu quero saber. E fez-me saber as interpretações das coisas. Estes grandes animais, Daniel, são 4 reis que se levantarão na terra. Você sabe que esses 4 reis, observe isto aqui, esses 4 reis, que são 4 nações, nos dias de Daniel, Babilônia, Medos e Persas, Grécia e o 4º reino, que era um animal terrível. Esses 4 reis, ou reinos, no Velho Testamento, lançou espírito sobre o mundo. Babilônia, prostituição. Medos e persas, entretenimento. E o reino grego, um espírito de esporte. E o 4º reino, que nós sabemos que se trata de Roma, porque esse animal terrível, estranho, que pisava o que soberjava, era uma mistura dos 3 primeiros reinos. Formou-se o 4º reino. Aonde está isso? Apocalipse capítulo 13, verso 1. Quando aquela besta que saiu das águas, que é Roma, ela é descrita em Apocalipse capítulo 13, verso 1, com partes destes animais que Daniel viu no seu capítulo 7. Aquela besta que sai das águas, que é Roma, ela tem parte de leão nela, ela tem pés de urso, e ela tem partes do leopardo nela.
porque Satanás sempre unifica seus poderes desta forma. Por isso que é cavalo branco no primeiro selo, é cavalo vermelho no segundo selo, é cavalo preto no terceiro selo, mas no quarto selo não é um outro cavalo, é uma mistura dos três poderes. Por isso que é poder político, poder religioso e poder demoníaco, registrado em Apocalipse capítulo 18. E esses três poderes é que faz com que Lúcifer encarne após a saída da noiva no Papa. Sempre são três poderes se juntando. Sempre são três poderes se juntando. E Daniel, ao descrever esse animal terrível que era o quarto poder, hoje sabemos que é Roma, ela deixou sobre a terra um espírito de idolatria. Foram 4 reinos mostrados a Daniel no Velho Testamento, mas o profeta diz: Daniel viu o princípio e o fim da dispensação gentílica. Não foi só o princípio estava figurado nesses 4 reinos, mas e o fim da dispensação gentílica? Aí você tem as 7 visões do profeta. Nas 7 visões que o profeta teve em 1933, naquelas 7 visões ele vê 4 nações, agora no fim da dispensação gentílica. E essas 4 nações também operariam num poder político e também num poder eclesiástico. Está tudo nas Escrituras, irmãos. Essas 4 nações que o profeta viu em sua visão, em 1933, que fecharia o fim da dispensação gentílica, trata-se da Itália. E Mussolini, que levantou-se na Itália, trazendo a doutrina do fascismo. A outra nação que ele viu levantando foi Adolfo Hitler, na Alemanha, trazendo o nazismo. Observe isso, são 4 reis, ou 4 reinos, que estiveram lá na visão de Daniel, no princípio da dispensação gentílica. E aqui também são 4 reinos, que foi mostrado também em visão ao profeta desta era, que terminaria, que seria o fim da dispensação gentílica. Citei o primeiro, Itália, depois a Alemanha, depois a Rússia, estava na visão do profeta, porque foi ela que lançou um míssil nos Estados Unidos, na 7ª visão. E quando o profeta olha para trás, depois daquele grande estrondo, ele vê a América em chamas. E a outra nação, agora no fim da dispensação gentílica, trata-se dos Estados Unidos. E eles também deixaram, volto a dizer, doutrinas no sentido político. Itália, fascismo. Alemanha, nazismo. Rússia, comunismo. E a América, o capitalismo. Lá na visão de Daniel, depois do capítulo 7, quando você vai para o capítulo 8, você vê que a visão de Daniel já se tratava no aspecto religioso. E aí ele vê um carneiro com 2 chifres. E ele vê também um bode que vinha em alta velocidade, sem tocar os pés no chão, que tinha um grande chifre. E no meio dos 2 chifres, 2 olhos. Se tratava de um falso profeta. Daniel 7 é político. É visão do princípio de um reino, dos reinos gentílicos, no aspecto político. Daniel capítulo 8 no aspecto religioso.
Porque nós já vimos, já estudamos, que Daniel 8 é a batalha do catolicismo com o protestantismo, trazendo para os nossos dias, irmãos, estas nações que eu acabei de citar, que é o fechamento da dispensação gentílica. Estas 4 nações também deixaram espíritos religiosos, e é isso que a igreja tem que lutar. Quando você olha para a Itália, ela deixou o catolicismo. O Vaticano está lá, como um país independente. Mas há não muito tempo atrás, tudo era Itália. Quando você olha para a Alemanha, o protestantismo, conhecido hoje como luteranismo, está aí esse espírito sobre a terra, espíritos religiosos. Elas não deixaram só doutrinas políticas, adeptos ao nazismo, ao fascismo, ao comunismo e ao capitalismo, mas também no aspecto religioso. Itália, catolicismo. Alemanha, luteranismo. E a América, pentecostalismo. Por isso que o movimento pentecostal, antes de sua queda, que o profeta diz não durou mais do que 3 anos, começou na Rua Azusa, na América. Quem é a noiva? Quem é a noiva? A noiva está fora do catolicismo. Quem é a noiva? A noiva está fora do luteranismo. A noiva está fora do metodismo. Quem é a noiva? A noiva está fora do movimento pentecostal. Laodiceia morreu. Quem é os genuínos? Os eleitos. A noiva. Restauração da árvore noiva, o irmão Brana diz, são aqueles que produzem frutos, não embaixo da árvore, mas tem frutos lá na copa da árvore. O problema, irmãos, aperte o cinto aí. O problema é que tem muito enxerto nessa árvore noiva. E Jesus avisou que aquela vara que não desse frutos, ela seria cortada. O problema, e para avançar precisa-se ter essa consciência, porque não somos uma denominação. Você não foi chamado para ser uma denominação, não. De lá Deus já te tirou. Mas o problema, igreja, é que tem vara batista na mensagem. Está vivendo da vida da mensagem. Sim. Está vivendo da força da mensagem, da palavra, mas não está produzindo frutos da raiz. Quando você conversa, você percebe que nunca entenderam a palavra. E a prova que nunca entenderam a palavra é que às vezes dão mais crédito aos dons carismáticos do que está na palavra. E o profeta diz: a noiva do tempo do fim produzirá um único fruto. O único fruto. Vou repetir: o único fruto. Esse fruto é o fruto da palavra. Fruto da palavra. Porque você, irmão, se torna aquilo que prende os teus olhos. Você se torna aquilo que prende seus interesses. Você se torna aquilo que lhe atrai. Por isso que o profeta pregou uma mensagem titulada Olhando Sempre para Jesus. Olhe para a palavra. Cumpra a palavra.
Não importa o que isso possa custar, mas cumpra a palavra. Se esforce para produzir frutos da palavra. Quem é que será arrebatado? Será arrebatado uma igreja palavra. A noiva nesse tempo do fim é chamado da noiva palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Viva a palavra, coma a palavra, entenda a palavra. Porque se você é um galho batista enxertado aqui, a ordem de Deus é esta: corta. Corta. Limpa a árvore, noiva. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. A irmã Brana diz: o que é que produz frutos? É a videira ou é o ramo? É o ramo. É as varas. É os galhos que produzem frutos. Mas tem que produzir frutos segundo a videira. Senão você vai produzir um fruto segundo a organização e do movimento que você veio e se tornou um simpatizante da mensagem. E chega aqui na mensagem, você vai querer ver costumes ou alcançar algo por vias fora da palavra, ou por costumes fora das Escrituras, fora do que o profeta revelou. E aí, se for uma vara assembleana enxertada na árvore, Deus mandou cortar. Corta.